Mas quando a gente vê a especialista de segurança pública que sugere derrubar um cara com um fuzil com uma pedra, com um gosto questionável do ponto de vista capilar, estético assim, mas cada um tem o seu gosto, não é criticável, cada um escolhe a roupa que quer, enfim. Mas aí você vê o presidente falando de matança, organizações não governamentais defendendo o bandido. Não é casual. Eu não acho que seja casual. E aí, quando a gente vem no meio dessa situação, qual é a estratégia da esquerda hoje? E devemos falar com todas as palavras. Derrubar redes sociais para que a oposição não tenha voz e tirar do meio a candidatos que possam ofuscar um candidato da esquerda. Olha isso aqui. Na noite de ontem, o ministro Antônio Carlos Pereira, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pediu mais tempo para analisar o processo que pode cassar o mandato de quem? Do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Aquele que cresceu 10 pontos na sua imagem positiva depois da operação e que ninguém conhecia, ou pouca gente conhecia, e que agora todo mundo conhece. Dessa forma, o julgamento foi adiado sem ainda uma data para ocorrer novamente. Mas, até o momento, apenas a relatora do caso, Isabel Gagliotti, votou, adivinha por quê? Adivinha por quê? Dá um palpite pela condenação. Conforme o Ministério Público Eleitoral, Castro e outros 11 investigados obtiveram vantagem eleitoral em 2022 por meio de contratações temporárias e repasses de recursos na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos no Rio de Janeiro e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Aqui ninguém passa pano para ninguém. Se o Cláudio Castro cometeu alguma irregularidade, isso merece a cassação do seu mandato, da sua carreira política, tem que ser cassado. O que chama um pouquinho a atenção é o timing. Porque quando o Cláudio Castro está lá em cima, todo mundo falando dele, elogiando todo o acionar do Cláudio Castro, muita gente dizendo, pô, eu não sabia, olha o Cláudio Castro. E ele se coloca como um forte candidato ao Senado. Justo nesse momento, alguém levanta um papelzinho e diz, temos esse processo aqui no TSE, vamos chamar de novo. Aí a relatora vota a favor da cassação. É casualidade, professor Suano? Não, não é casualidade. E veja, o objetivo deles não é nem a cassação do mandato do Cláudio Castro. Não é isso. O objetivo deles é o impedimento de que ele possa concorrer ao Senado. Essa que é a grande questão. Quando você para e presta atenção, para mim, já causa espécie o simples fato de que ele foi inocentado, foi arquivado no Tribunal Regional Eleitoral. Agora, o Ministério Público Eleitoral Estadual, creio, não, agora me escapa, foi e recorre ao STF, que tem dois indivíduos do STF que estão altamente interessados em impedir qualquer avanço da direita ou qualquer avanço daquelas personalidades que estão enfrentando exatamente os nichos eleitorais dos governantes da esquerda ou das lideranças políticas da esquerda. Por quê? Porque eles estão enfrentando aqueles indivíduos que comandam determinados nichos eleitorais, sabendo que até aqueles nichos eleitorais estão migrando para a direita, porque estão cansados da insegurança e serem massa de manobra ou torturados pelos terroristas que compõem o crime organizado no Brasil. Olha que coisa curiosa, quando você pega e vê uma situação como essa, que é uma situação muito bem concreta, muito bem apresentada, de interesse político específico, você pega e olha aquilo que foi mobilizado em termos dessa CPI. CPI é um erro. Ela não deveria ter sido colocada. Eu não vou fazer uma grande divergência ao Caivano, mas a questão da presidência é essencial também. Vou te dizer por quê. Porque o presidente é o cara que pode simplesmente atrasar a convocação de audiências no momento da pauta. Então, eles estão muito preocupados em colocar mais um elemento para impedir que o Congresso faça aquilo que deveria fazer, que é legislar. Tratar do problema da anistia seria o projeto essencial agora. Alguém está falando da anistia? Ninguém fala mais. Aí vem mais uma porcaria, que é mais uma CPI, que não vai dar em nada, ao invés de estarem tratando de uma única coisa, fazer a legislação da segurança pública, impedindo que o governo federal intervenha nos estados. Porque é exatamente a intervenção do governo federal nos estados que poderia ter impedido o que o Cláudio Castro fez. Que ele, quando pediu o apoio do governo federal, foi negado. Então a gente vê
Quando você pergunta um fato como esse, é óbvio que eles têm que ter um interesse político. É óbvio que foi coincidente? Não, foi dentro de uma estratégia muito bem elaborada. Foi casuístico. Uma linguagem elegante jurídica. Segré, deixa eu fazer aqui refletir junto com vocês e junto com o nosso público. Então, vai lá, muito bem. Vem uma mega operação, tá? Do Rio de Janeiro. Maravilha. Dia seguinte, o TSE pauta o julgamento do Castro. Uhum. Pô, assim, tem que ser muito ingênuo para achar que o TSE não politizou esse julgamento. Claro. Né? Claro. Muito bem. Aí o julgamento começa a acontecer, não é? E as pessoas antes do julgamento já começou a se cogitar. Alguém vai pedir vista, alguém vai pedir vista, já até estavam cantando. A Galotti, que era a relatora, vai pedir a cassação e vão pedir vista. E como é que vai ser? Vai caçar quem? Porque olha a loucura que existe no Rio, né? Porque aí também entra essa nuance. Então, se o Castro fosse cassado, o vice-presidente, ele está hoje no TCE, sei lá, no Tribunal de Contas, alguma coisa assim. Vice-governador. O vice, isso, o vice. O presidente da Alerj, ele também está no processo, então quem entraria no lugar dele? Teria que entrar o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Quer dizer, o judiciário tomaria conta do governo do Rio. É isso aí. Seria uma total loucura. Mas, muito bem, aí começa a se dizer assim, bom, mas alguém vai pedir vista, alguém vai pedir vista. E esse suposto pedido de vista tem sido cantado como uma tentativa do TSE de voltar atrás na politização do caso. Então, assim, olha, a gente marcou erradamente aqui, tivemos um time errado e alguém vai pedir vista para que não pareça que estamos politizando. Só que eu me pergunto se é isso mesmo. Será que esse pedido de vista não tem como intenção justamente eles perceberem que a politização não ia dar certo e tentarem mais tarde uma nova politização? Porque olha só, se agora o Castro fosse julgado, eles caçassem o Castro, ia pegar mal a beça pro TSE, porque o Castro está no hype. O Castro está na crista da onda. E a sociedade apoiando. A sociedade apoiando, ficaria muito mal. Então, talvez esse pedido de vista não tenha sido um antídoto à politização, tenha sido uma forma de postergar para depois, né? Como toda postergação é para depois. Uma tentativa de postergar a politização e a cassação do Castro quando ele não estivesse mais na crista da onda. Quer dizer, a percepção é de que o TSE não voltou atrás na politização. Ele apenas arquitetou melhor a politização para cercar e castrar o Castro. Uma coisa, essa tua reflexão, André, ela é fantástica. Vou te dizer por quê. Porque é uma reflexão lógica de cenários estratégicos. E aí fica a grande questão. Algumas pessoas poderiam dizer que isso incorre numa espécie de teoria da conspiração. Não, não é teoria da conspiração, não. Isso é um exercício lógico que demonstra, sim, olha, a primeira pergunta que eu fiz... conspiração hoje em dia é achar que o TSE vai julgar juridicamente. Não, mas aí fica a seguinte situação. A primeira pergunta que veio na minha cabeça é, mas por que ele fez o pedido de vista? São 90 dias, ele tem que dar a resposta. Ainda está previsto, inclusive, deles tentarem dar a resposta para esse ano. Dias, né? Até 90 dias. Ou seja, darem as respostas ainda este ano para verificar o que eles vão fazer. E a segunda pergunta que veio, mas isso não vai dar para o povo a concretização, independentemente de toda a manipulação de notícias, de que está havendo, sim, um cerceamento da direita no Brasil? Porque, no caso, ficaria concreto que eles estão utilizando um instrumento, que é o sistema judiciário, para impedir o avanço das propostas e das pautas políticas da direita. E, no caso, uma das pautas políticas da direita é controlar e acabar com o crime organizado. Não é apenas controlar, como virá de algumas propostas da esquerda. Não, nós vamos controlar. Quando você fala controle, tem duas coisas. Ou você circunscreve a um determinado ambiente, ou você pactua com eles. Eu ouvi falar que até muitos certos grupos organizados pactuaram com lideranças políticas. Mas isso é fofoca que corre de corredor aí na Avenida Paulista e em todos os outros lugares do Brasil. Ô, Segré, rapidamente, eu acho curioso esse tipo de processo que fala de vantagem eleitoral. A partir do momento que o Brasil tem a reeleição, todo governante que é candidato à reeleição, ele tem vantagem eleitoral. Qualquer coisa além disso é subjetivo. Agora, vamos dizer, como você mencionou, Segré, que o Cláudio Castro tivesse de fato cometido um delito muito grave. Eu pergunto, é inaceitável ou não que o TSE tenha levado mais de 3 anos para julgar? Porque se fosse sério mesmo, em 6 meses determina, está fora do governo ou não está fora. Como é que vai esperar o término do mandato para julgar?
Quer dizer, não tem credibilidade nenhuma. O que o TSE fez nos últimos 4 anos? Teve a eleição presidencial, ficaram 2 anos sem fazer nada, aí fizeram uma eleição municipal. Por que não foi julgado ainda? Agora, o time político agora, é óbvio que tem todo interesse em empurrar isso para o ano que vem. Sabe por quê? Vamos supor que o Cláudio Castro seja candidato ao Senado e tem esse processo pendente. Você concorda que na cabeça do eleitor fica uma pulga atrás da orelha? Claro. Será que eu voto nele, sendo que ele corre o risco de ser cassado? Aí o meu voto não vai valer nada? Isso, obviamente, é um jogo político.